Fala pessoal do LongoCast! Eu sou a Lívia e essa é a pílula sobre estatística. Bom, primeiro é interessante saber que estatística é a área da matemática responsável pela análise de dados e por isso está muito relacionada a pesquisas. O conceito de população refere-se a todo o conjunto de indivíduos que possuem as características que queremos analisar. Porém, na maior parte das vezes, não conseguimos coletar dados de toda a população e utilizamos uma amostra dela. Daí, o conceito de espaço amostral. Já as variáveis são exatamente as características que serão estudadas, sejam elas quantitativas ou qualitativas. Agora vamos para a parte prática, começando pelas medidas de posição, que são aquelas que centralizam ou resumem os nossos dados. Elas são três: média, mediana e moda. A média pode ser aritmética ou ponderada. É bem fácil calcular a média aritmética. Basta somar nossas observações e dividir o resultado pelo número total de dados. Já a média ponderada leva em consideração o peso ou a importância distinta de cada observação. Por isso, para calculá-la, devemos primeiro multiplicar cada observação pelo seu peso e dividir o resultado pela soma dos pesos. Agora a mediana. Ela é bem simples e representa realmente o número que está no meio das nossas observações. Então, antes de calculá-la, devemos ordenar nossos dados. Nesse primeiro exemplo, temos 7 observações. Logo, é bem fácil achar o número que está no meio. Porém, quando temos observações pares, devemos tomar mais cuidado. Pegaremos as duas observações no meio e calcularemos a média aritmética entre elas. Em resumo, para encontrar o termo central de um conjunto par, dividimos o número de elementos por 2 e depois somamos 1 a esse resultado. Pegaremos as duas observações correspondentes às posições encontradas e dividimos por 2. Já para um conjunto ímpar, somamos 1 ao número de elementos e dividimos o resultado por 2. Depois, é só encontrar o valor da posição correspondente. Por fim, a moda expressa o elemento que mais se repete no nosso conjunto de dados. Então aqui, por exemplo, é o número 3. E já aqui, o número 1 e o número 4 se repetem com maior frequência. Então, é um conjunto bimodal. A gente também pode ter conjuntos trimodais ou polimodais. Na última parte das pílulas, vamos abordar as medidas de dispersão, que servem para mostrar se a média realmente representa nosso conjunto original de dados. Isso porque, se nossos dados são números muito distantes da média, nossa dispersão será grande. Vamos nos concentrar em duas medidas, o desvio padrão e a variância. A variância pode ser um pouco trabalhosa. Para calculá-la, primeiro tiramos a média do nosso conjunto de dados. Depois, diminuímos cada valor original da média e elevamos esse resultado ao quadrado. Por fim, somamos todos os resultados e dividimos pelo total de variáveis. Um pouco trabalhoso, mas não é difícil de fazer. Depois de calcular a variância, para calcularmos o desvio padrão, simplesmente tiramos a raiz da variância. Simples, né? Mas é trabalhoso. Bom, essa foi a pílula sobre estatística. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários.